volta tudo a ser como antes. Se não tivesse havido a Petrobras, a Lava Jato, com seus métodos espuros, com a sua perseguição, com o seu caráter antijurídico de unir o juizado responsável pela condução das investigações com o Ministério Público, que é o que executa as investigações, uniu, estrambelhou com a justiça, se não tivesse havido a Lava Jato, o Brasil continuaria vindo no caminho da institucionalização. Depois da Lava Jato, zoou tudo. A gente deixou de confiar no MPF, na justiça, porque viu que eles eram seletivos, só queria pegar um partido. Então existe um antes e um depois. O depois ficou mais avacalhado. A Lava Jato avacalhou o processo de institucionalização do combate à corrupção que vinha acontecendo durante os governos do PT. A presidenta Dilma, que mandava embora tudo quanto é ministro só por causa de uma denunciazinha de corrupção, vocês lembram? O que a própria Malu Gaspar fala, o Marcelo Debrecht e a presidenta Dilma se odiavam, porque a presidenta Dilma não aguentava a corrupção. É por isso. Então há um antes e depois, sim. A Lava Jato avacalhou e fez o país voltar uns 5 passos para trás. E os seus responsáveis viraram ministro do Bolsonaro, o outro foi para o Partido Novo, tá toda hora o Dallagnol em cima de carro negacionista em campanha verde e amarela na Avenida Paulista, falando do lado do Marcelo Van Hatten, do lado de todos os corruptos que a gente está acostumado a ver da direita e do centrão. É isso que a Lava Jato fez. A Lava Jato serviu para, novamente, a elite, a direita, jogar a pecha da corrupção na esquerda, como fez durante o governo Vargas, como fez durante o governo Kubitschek, como fez do governo Jango, e ela fez de novo com o PT. A Lava Jato, ela tem um antes e um depois, sim. O Brasil estava indo para um rumo e estragou. E só para a gente citou a Vera Magalhães, só para não cair, a gente nunca esquecer, Kiko, a gente não pode nunca esquecer. Vamos só assistir de novo esse vídeo de 20 segundos para a gente lembrar quem é Vera Magalhães, por favor. 20 segundos. Foi uma jogada enxadrista do juiz Sérgio Moro. Eu tenho a impressão que ele todo dia quando chega ali, né, do trabalho em Curitiba, ele põe aquele palito preto, a camisa preta, a gravata preta que o Andreas adora, num canto e vai para um tabuleiro de xadrez e estuda qual vai ser o próximo passo do oponente dele e aí ele dá uma encurralada. E foi uma jogada de enche. E dá uma encurralada. Juiz não tem oponente, Vera. Juiz não tem oponente. Quem tem oponente é o promotor. Juiz é para fazer a justiça acontecer. Ele olha para um lado e para o outro, ele fica aqui distante dentro de um processo, dos dois lados. Não tem oponente. Ela sim tem oponente. E a gente já sabe qual é. Bonitinha ela, né? Assim, descer do muro, chega lá e coloca o paletó, assim, e vai pro tabuleiro, né? Mas a vergonha, que com a vergonha de dizer com essa cara larga que o juiz fica encurralando seus oponentes. Olha o tamanho do absurdo que é juiz ter oponente, meu Deus do céu. Se ela estivesse falando do Dallagnol, tudo bem, não tava. Tava falando do futuro ministro da Justiça do Jair Bolsonaro. De lascar. Vinícius, cobrar jornalismo de jornalistas não é defender o Moraes, cara. É cobrar que as coisas sejam feitas direito. Quando foram as conversas do Moraes com o Galípolo sobre o Master, por exemplo? Ninguém fala. São matérias porcas que abdicam do básico do jornalismo. Nós não estamos falando só de fontes em off, mas de circunstanciá-las também. Olha, foi no dia tal e uma matéria dessa gravidade, que ela ficou semanas, não é isso, fazendo, precisa ter mais consistência, não é? E mais responsabilidade, mas não se trata disso. O que está em jogo agora é essa carroça da Lava Jato de volta com os mesmos protagonistas. E eu te pergunto, cara, não tem assim um cheiro de nostalgia, de good times are back again? Né? O Merval, Capira, a Malu, a Vera, essa turminha toda aí que se auto-intitulou numa foto famosa, as minas do impeachment, lembra dessa? Essa foto Lembro. Famosa? Não é assim, puta, tiraram da gente aquele momento glorioso. A gente recebeu muito dinheiro, vendeu livro, participou de consultoria de seriado com aquele picareta do Zé Padilha. Viramos, assim, os quixotes da salvação nacional. Puta, deu tudo errado. Não é possível. Vamos, né, tentar voltar, nem que para isso a gente ressuscite aquele pato branco, o marreco, mas temos que tirar da frente essas, né, intrigas todas, que no final das contas
eram mentiras, como disse o Sérgio Moro, porque nosso caminho era de livrar o Brasil da corrupção. E a gente ganhou muito dinheiro com isso, e por favor, não nos atrapalhem dessa vez, e agora nós vamos dar certo. Agora a coisa vai funcionar. O Lula não vai voltar. Você não acha que tem uma coisa, sim, um elemento de voltar a velha banda a tocar a mesma música e ver se agora pega? Acho, Kiko, acho. E sabe por que existe? Pelo mesmo motivo que existiu da primeira vez, de que eles não aguentam mais ver o PT ganhando sem parar as eleições. É um momento de desespero. Flávio Bolsonaro se coloca como uma candidatura da direita, o Centrão titubeia em assumir, não tem uma terceira via, o que resta para eles é tentar de novo alguma coisa parecida, de vamos tentar, por meio de um pseudo-jornalismo, fazer o trabalho que a direita e o Centrão não estão conseguindo fazer, que é derrotar o Partido dos Trabalhadores nas urnas. É o mesmo desespero que moveu a Lava Jato, que moveu a prisão do Lula, que moveu o impeachment da Dilma, se renovando com os mesmos personagens. A gente falou aqui que Eliane Cantanhede, para surpresa de 0 pessoas, acabou de entrar também nesse jogo, falando que teve 6 ligações, nenhuma fonte on. Só para a gente também não esquecer quem é Eliane Cantanhede, mais um vídeo de 1 minutinho, para a gente ver como são exatamente os mesmos personagens, fazendo exatamente a mesma coisa. Olha ao que se submetia a fazer a jornalista Eliane Cantanhede nos idos de 2017, sendo replicada pelo Álvaro Dias, que quem conhece sabe, um dos verdadeiros fãs do Sérgio Moro lá no Paraná. Vou replicar aqui um pedido do juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol, para a gente ter cuidado e impedir 4 recuos importantes, fundamentais para a Lava Jato. É preciso rever o foro privilegiado dos políticos com mandato. Isso não significa acabar totalmente com o foro, mas rever o atual foro. Segundo, impedir um recuo naquela previsão de que depois da condenação em segunda instância, as pessoas já possam ser presas. Estão querendo acabar com isso. Isso acaba com a Lava Jato. E, além disso, manter a previsão de prisão cautelar quando haja ameaça de fuga, ameaça de obstrução da justiça, e que as pessoas continuam delinquindo. Um monte de gente do Mensalão continuou delinquindo depois no Petrolão. Esse caso é um caso de prisão cautelar, sim. E, por fim, a delação premiada. O Moro e o Dallagnol consideram fundamental a delação premiada. Por quê? Porque quem sabe como funcionavam as coisas não somos nós. Quem sabe era quem fazia parte das quadrilhas. A delação premiada é um instrumento absolutamente fundamental para a gente ter chegado a essa fase que a gente chegou da Lava Jato. Então são 4 medidas, a sociedade tem que se mobilizar a favor das que precisam ser. Eu não vou entrar no mérito das bobagens que ela falou, muitas das coisas se aplicam até hoje, mas vocês veem como ela fazia um papel de assessora de imprensa? Sim. Assessora de imprensa, ela falou, olha, o Moro e o Dallagnol, que é muito estranho o juiz e o promotor pedirem a mesma coisa, né? Tem que ter distância. O Moro e o Dallagnol pediram isso, algumas bobagens, eu não vou entrar no mérito, que é velho, eles pediram isso e eu tô aqui replicando, viu? Eu falei com o Moro e o Dallagnol, tem 4 coisas que a gente precisa fazer. Pô, vai ser assessora de imprensa, larga a mão de ser jornalista. Você está atuando como assessora de imprensa? A jornalista, ela fica investigando e dando o benefício da dúvida, ao contrário, duvidando de tudo que as autoridades falam. Não para fazer isso, servir de porta-voz para eles. São servidores também, juízes e promotores, devem ficar sob o escrutínio da imprensa. Não é para eu me aliar a eles e falar, olha, gente, eu tô com esses caras aqui que eu devia fiscalizar, desencanei, e agora eu tô passando o recado para eles. É essa gente que tá fazendo o mesmo estardalhaço agora, meu Deus do céu. Como é que não se percebe que é o mesmo joguinho sujo de sempre? Perfeito. É isso aí. Pedroso, como estamos aí, meu caro de Superchat? Vamos lá? O Papai Noel baixou nas pessoas, mas ainda falta um pouquinho, tá, gente? A gente precisa da ajuda de vocês. Tá faltando 148 pra gente seguir. O professor Luz Sociologia ontem aqui no DCM, o Tony Garcia disse isso, é uma nova Lava Jato. Sim, estivemos eu, ele e o Viaro. Dos Carvalho mandou cortes, doutor Garcia, falando disso?
Tá, corte o Natal, tá? o Natal inteiro, Kiko. Tá lá não. Do Tony Garcia falando isso, que é a nova Lava Jato. A gente deu? Sim, legal. Tá na fila. Tá na fila. Dulce Carvalho mandou, no X tá rolando. Mostra as provas, Malu Gaspar. Vamos agir, militância, fazer o mínimo, pedir as provas e mostrar que ainda estamos aqui. É isso aí, Dulce. Agradecer, Ludmila mandou, adoro o Vini. A Charlotte Gentil tá aqui conosco. Cara, Daniel, só uma coisa, eu tinha esquecido desse vídeo da Cantanhede, mas que vergonha. Que coisa louca. Ela tava ali fazendo assessoria de imprensa num evento, eu acho que é do Estadão, falar o Moro, ela pediram, como assim? Pediram, e ela era jornalista do Estadão e da Globo News nessa época. E da Globo News, exatamente, que vergonha, isso aí não é jornalista, é outra coisa, isso aí é um conluio, o maior conluio da Lava Jato não foi o juiz e o Ministério Público, foi a operação com a imprensa, e o Moro cantou essa bola, o Moro deixou claro lá naquele espécie de carta de intenções, né, em que ele quer replicar a Operação Mãos Limpas na Itália e fala que sem imprensa nada disso aconteceria. E funcionou esplendidamente aqui. Por quê? Porque havia uma imprensa, como ainda há, disposta em tirar o Lula da frente. Quando eu vejo banqueiro, por exemplo, tá, dono de um canal aí progressista, ou sedizente progressista, começar a falar, e eu vi um vídeo, eu vou poupar vocês, porque é extremamente estúpido, assim, de revirar o estômago, falando sobre o absurdo desses caras todos que estão com o Supremo e com tudo, fazendo um acordão, isso aqui, eu fico realmente impressionado, porque o lavajatismo é um estado de espírito, eu escrevi sobre isso. Não precisa do Moro, basta você ser um idiota que acredita que há um grande conluio das forças de corrupção tentando acabar com um país inteiro. E aí você junta, claro, né, o Supremo com políticos, com uma parte aí da sociedade, dos bancos e não sei o quê, mas você precisa de um nome, porque isso só sobrevive se você tiver um culpado, senão perde a graça. Você tem que ter alguém para você meter na cadeia, para você chamar de ladrão, chefe de gangue, quadrilheiro. E quem que é, Vinícius? É o Lula, cara. É o Lula. Tudo isso aponta para quem, seus idiotas? Desculpa, estou falando aqui, né, de gente da esquerda que está achando que o problema é o Moraes, que vai parar no Moraes. Lembra que o papo era assim, a gente tira a Dilma e o resto a gente vê depois? Lembra? Tira a Dilma e o resto a gente vê depois. Sim. Tinha gente aí da esquerda que acreditava que, porra, tá certo, vou tirar a Dilma, vai parar aí. Não vai parar. Como o golpe da Dilma foi parar na prisão do Lula e culminou na eleição do Bolsonaro. Você precisa ter, claro, nesse caos de uma corrupção sistêmica, tá bom? Todo mundo é ladrão, meu irmão, tem um acordão com o Supremo e com tudo, né? Quem que tá por trás? Tem um demiurgo, tem o chefe da gangue, e ele é sempre o mesmo, se chama Luiz Inácio Lula da Silva, pô. Né? Agora, se acreditar mesmo que vai parar no Moraes e que a coisa vai estar resolvida, vamos pacificar, é meio a balela do anistia, vamos soltar os bagrinhos, tem que ser um idiota para acreditar nisso, mas tem que estar muito afim de se ferrar. Os interesses por trás disso aí, meus amigos, é coisa ali de banqueiro, Faria Lima, é gente que está recebendo off, falando com a Malu, e hoje estão ligando, olha, né, precisamos dizer que o Moraes vai se vingar. Beleza, quem é? Um grande banqueiro falou comigo. Ô, Vinícius, você vai me cobrar o quê? Liberdade de expressão, não sou obrigado a revelar minhas fontes. Entro nessa. Uma carreira tá se descortinando aí, se o Vinícius entrar nisso aí. Tenho certeza. Começa a botar a lenha na fogueira. Conversei com 25 fontes da Faria Lima e elas me confirmaram que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou com uma arma na cabeça do Galípolo se ele não recuasse sobre o Master. E ainda falou, beija o meu pé, filha da puta. Manda ver, publica isso. Vai sair no Globo, com a chancela ainda, olha aí. Site progressista, não sei o quê, acredita que Moraes acabou com a vida da democracia brasileira. É a chancela que eles precisam também.
método Perfeito. lavajatista e por trás também o estado de espírito, a vontade de pegar o Lula. É isso, tá? E a gente embarcar nessa, a essa altura do campeonato, com todo mundo, vamos fazer aí uma versão 2, a luta continua, da Lava Jato. Vamos mudar os atores? Preguiça, pô. Né? Vamos com os mesmos. Beleza, qual que vai ser o final? Dessa vez o final vai ser diferente, pô, velho. Cara real, né? Boa sorte, né? Boa sorte. Eu só queria ilustrar aqui. Diga lá, pode falar. Não, só falar o que é o maior indício de que é isso mesmo que está acontecendo é o modus operandi disso. Uma matéria em off de um jornal é republicada em todos, eles repercutem, dão manchete, coisa que não costumam fazer com outros assuntos. Eles colocam, normalmente eles dão uma matéria dessa quando fala foi publicado pelo Jornal Globo e confirmado pela reportagem do UOL, pela Folha posteriormente. Agora eles abriram mão dessa necessidade, simplesmente colocam os offs, começam a percutir, e aí começam a fazer em cima outras matérias só com off, como agora está fazendo Eliane Cantanhede com a Malu Gaspar, ampliando o número de ligações, ampliando, sempre off, e uma imprensa, um órgão de imprensa alimentando o outro, sempre com base em nada, com base em matérias sem provas. É igualzinho o que aconteceu na Lava Jato. Perfeito.